Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui levando um pouco do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Hoje nós queríamos falar ainda sobre o capítulo 3, falando sobre o batismo de Jesus Cristo. E isso está em Mateus 3, versículo 13 em diante. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ou seja, João Batista se deparou com o Senhor Jesus e se sentiu claramente um pecador. E disse: Olha, Senhor, se tem alguém que carece de batismo, sou eu. E o Senhor é que vem a mim pedir o batismo para que eu te batize, não sou digno de fazer tal evento. Porém, o Senhor Jesus disse: Deixai para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus, ele não precisava se batizar aos olhos humanos e sobre, vamos dizer assim, o aspecto da conduta moral dele. Mas ele se batizou. Por quê? Porque palavras, pessoal, elas convencem, a muitos até, mas exemplos arrastam. Jesus veio para arrastar multidões e ele tinha que dar o exemplo de como deveria ser feito. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Jesus se batizou só para deixar o exemplo? Sim, o exemplo de como tem que ser uma vida cristã, de como tem que ser uma vida com Ele. Nós temos que tomar a decisão de abandonar o pecado e começar uma vida nova. E isto só é possível através de uma decisão comprovada na descida do ser humano às águas batismais. Não que as águas é que vai decidir se a pessoa ela está limpa ou não. Pelo contrário, isso ela tem que decidir antes de descer as águas. Isso é uma decisão pessoal. Primeiro eu tomo a decisão de mudança e depois eu a confirmo nas águas batismais, recebendo assim a palavra e o dom de Deus que é a salvação. Ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu recebo essa promessa quando tomo tal decisão. Aí diz mais no versículo 16: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, imediatamente ao se levantar, ao sair das águas, Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo. E na mesma hora uma voz se ouviu, a voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado. Ou seja, o próprio Deus testificando o Senhor Jesus através do Espírito Santo. E por que é tão importante este momento? Porque ele é a nossa referência para vivermos nessa terra sem olharmos para os problemas, para as lutas, para as dificuldades. O Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa direção, de maneira que necessitamos do Espírito Santo. Não é uma escolha, uma opção, não. Observe que o Senhor Jesus saiu das águas e imediatamente veio sobre ele o Espírito Santo. É um processo que nós devemos seguir.
Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Pode acontecer de você ser batizado no Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas? Claro que pode. Mas no natural, essa é a sequência. E como eu falei, tudo isso Jesus passou para deixar de exemplo para nós. Minha amiga, meu amigo, siga o exemplo. A senhora, o Senhor já se batizou, já desceu as águas batismais, já recebeu o Espírito Santo? Se não, tenha aí em mente que é necessário seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente. O que deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus